Aumentou e muito a violência, o feminicídio no Estado. Né? Foram mais de 72 mil casos no Estado. Como você vê isso para Florianópolis, a capital? São dados que todos os registros de violência contra as mulheres, eles têm crescido. Sim. Seja violência sexual, a gente teve ontem, né, um estupro aqui em Florianópolis de uma menina de 19 anos. Somente nessa semana, 2 casos de feminicídios no nosso estado. Ano passado a gente não tinha tido nenhum tipo de, não tinha tido nenhum feminicídio em Florianópolis, mas ainda assim no nosso estado o número tinha crescido. Eu vejo que sim, Florianópolis avançou nas políticas públicas para as mulheres, mas ainda falta muito a avançar. E quando a gente fala de violência contra as mulheres, e eu gosto sempre de falar, né, a gente falou aqui, tu falasse dos feminicídios, eu trouxe a questão da violência sexual. Eu gosto sempre de dizer que a violência sexual, o feminicídio, eles são o último estágio da violência contra a mulher, mas ela começa muito antes. Então ela começa quando a gente não tem acesso aos espaços de tomada de decisão, quando a gente não tem espaço à mesa, quando a gente não tem voz, quando a gente não tem vez numa sociedade. E infelizmente é isso que acontece em Florianópolis e Santa Catarina, no nosso país. Em termos de subrepresentatividade feminina na política, a gente perde para o Afeganistão, para a Arábia Saudita. Em 2020, a primeira vez que eu me candidatei a vereadora em Florianópolis, a gente tinha apenas uma vereadora mulher e 22 homens, isso não representa 5%. Então, assim, os nossos índices de mulheres em espaços de poder, eles são baixíssimos e a gente precisa chamar a atenção para isso. A nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina já elegeu 900 homens e não conseguiu eleger 20 mulheres. Mas tu acha que esse dado se deve ao quê? À escolha popular, que claro que é a escolha do voto, ou algum impedimento dentro do próprio legislativo? É uma série de fatores. Então, por exemplo, começando aqui trazendo a maioria dos candidatos, quem são? Pessoas que estão em cargos de visibilidade dentro do poder público, dentro do executivo, secretários municipais, intendentes. E nesses cargos, quem que a gente vê? Vemos homens. Então, por exemplo, na gestão do Topázio, em 350 anos do município de Florianópolis, nunca tinha havido uma secretária municipal de educação mulher, sendo que a educação a gente sabe que é formada por mulheres. Nunca tinha havido uma secretária municipal da saúde em Florianópolis em 350 anos. A primeira vez foi ano passado com o Topázio, sendo que sabemos que a maioria dos trabalhadores da saúde são mulheres. Nunca tinha havido uma secretária municipal da Fazenda, uma procuradora municipal mulher. O Topázio realmente ele colocou essa paridade de gênero dentro do executivo. Então acho que começa por aí, porque E não trouxe tem... uma vice-mulher também. E trouxe uma vice-mulher também. Então, eu acho que começa por aí, porque se a gente não está em espaços que a gente tem visibilidade, que a gente está na televisão, dando entrevista, que a gente está conseguindo mostrar o nosso trabalho, é muito difícil a gente concorrer em igualdade de condições com quem está na mídia, né, o ano inteiro ali. E além disso, as próprias estruturas partidárias, né, não incentivam as candidaturas femininas. Então, por exemplo, a gente vê hoje, falando do PSD, e não é só o PSD, a maioria dos outros partidos também, 30% das candidaturas são mulheres e 70% homens. Então, é óbvio que vão ser eleitos mais homens do que mulheres. E só se tem 30% de candidaturas femininas porque é o mínimo que a legislação impõe. Ou seja, o que eles estão fazendo é cumprindo uma legislação. Se não houvesse essa legislação, acredito eu que nem 30% das candidaturas nós conseguiríamos preencher. Você acredita que seria isso? Mas nós temos grandes mulheres, todas as mulheres são grandes, né? Mas nós temos grandes mulheres hoje também na política, na estadual, né? Temos a deputada estadual Ana Campaiolo, temos deputada federal, temos aí mulheres, ainda não temos mulheres no Senado, né? Agora temos Temos em sim, Santa Catarina, temos, Senado, mas sim, não. Não era em Santa Catarina, mas nós temos mulher no Senado, sim. mas era a esposa do Luiz Henrique que faleceu. Isso. Mas tem a antiga ministra, né, do governo Bolsonaro, que também é senadora, e dentre outras. Mas eu acho que, na minha visão, eu vejo as mulheres ocupando muitos espaços agora, né? Sim. Deveriam ocupar mais, né? Porque tem seus espaços. Mas você acha que ainda é cabível dessa questão de impedimento da mulher estar no poder público? Eu não sei se eu entendi o que tu quis dizer. Porque assim, nós tem um espaço, né? Sim. Tem muita qualificação feminina dentro do que se apresenta. Algumas que eu já entrevistei aqui, por exemplo, Manu Vieira, também acho
sensacional. Sim. E outras mulheres têm um espaço para a mulher, o que não tem, está tendo é visibilidade para elas. É isso? Isso, exatamente. A gente, o caminho que essas mulheres percorreram para chegar lá, do meu ponto de vista, na maioria das vezes, foi muito mais difícil e desafiador do que o que os homens percorreram, né? O caminho para elas possivelmente foi muito mais difícil. A gente nunca teve uma presidente mulher, sei lá, do Tribunal de Justiça, da Câmara Municipal de Florianópolis, então assim, a gente não consegue acessar esses espaços. Então é mais difícil. Alguém que exerce ali a presidência da Câmara Municipal de Vereadores tem muito mais visibilidade, né? Isso foram sempre homens. Então, realmente, para nós mulheres é mais difícil e mais desafiador chegar nesses lugares, né? A gente tem mais degraus, a gente consegue chegar, muitas conseguem chegar, conseguem, né? Mérito delas, são mulheres sensacionais que fizeram a sua trajetória, mas que com certeza foi muito mais desafiador para elas. Elas não partiram do meu ponto de vista, né? Do mesmo local de partida do que os homens, né? Eles estão sempre mais à frente. Isso eu concordo com você. Existe, então, realmente um certo machismo nesse meio ainda, né? Que faz esse impedimento feminino. Uma pena, né? Com certeza. Perdem muito, né? Então, só corrigindo aqui um dado, não é 72 mil e sim 7,4 mil casos, que é do Conselho Nacional de Justiça, né, que foi em Santa Catarina. Andréia, tem algumas particularidades que eu peguei, né, numa pesquisa que eu fiz de você, que você defende a pauta creches em período integral, com horário alternativos, com prioridades para mães solos e pessoas de cor. Porque essa pauta em si, mãe solo e pessoas de cor, né? Por que especificamente? Porque elas estão em situação, em regra de maior vulnerabilidade, né? Então, assim, uma mãe solo, se o filho dela tá só meio período na creche, ela não consegue trabalhar. Porque o tempo que ela leva o filho dela, ela não consegue ter um trabalho de 4 horas para depois voltar e pegar o filho. E ela é mãe solo, ela sustenta uma casa, né? Então, assim, como que ela vai trabalhar? E da mesma forma as mães pretas, a gente sabe que elas estão em sua maioria nas periferias, que elas têm salários mais baixos, que elas têm escolaridade mais baixa, então estão também né, num índice maior de vulnerabilidade. Então eu acredito que todas as políticas públicas elas têm que olhar essas desigualdades e elas têm que sim dar prioridade para quem está numa situação de vulnerabilidade maior. E aí não é nem só o fato de creches em período integral, o horário das creches também precisaria ser revisto. Porque, por exemplo, mulheres que trabalham no comércio, o comércio abre sábado de manhã. E onde que essa mulher deixa o filho dela? Então, muitas vezes uma mãe solo, ela vai para uma entrevista de emprego, que ela é caixa de uma loja, do comércio, enfim, ela precisa trabalhar no sábado. E aí ela faz como? Né? Ela não consegue. Se ela for enfermeira, né, tiver um turno de 12 por 36 horas, enfermeira, médica, guarda municipal, policial, militar, como que ela faz? Porque a creche não abre 7 horas. Então, olha o quanto isso limita a vida de uma mãe, que às vezes tem uma profissão e não consegue exercer por conta dessa questão de carga horária. Então, do meu ponto de vista, não fecha, é uma conta que não fecha. Por exemplo, trazendo aqui, por que temos poucas mulheres na política? Agora mais uma situação, as sessões da nossa Câmara de Vereadores começam às 4 da tarde. 3 vezes na semana às 4 da tarde. Eu tenho uma filha. Então, são 3 vezes na semana, porque a sessão não termina às 5 da tarde. Ela começa às 4, ela vai até às 7, até às 8. Então, no mínimo, 3 vezes da semana eu vou ter que pedir para alguém, né, eu sou separada, pegar minha filha na escola. Então, eu vou ter que pedir ou para minha mãe que mora nos ingleses, ou para o meu pai que mora no continente. Então, assim, por que uma sessão da Câmara de Vereadores começa às 4 da tarde? Por que não começa e não termina dentro do horário comercial, que é onde funciona, o horário que funcionam as creches? Por que não se pensa nisso? Então, por que quantas mulheres não querem concorrer a um mandato eletivo? Porque olha tudo que elas vão ter que pensar, olha tudo que elas vão ter que gerenciar e organizar. Porque, de fato, não é pensado para uma rotina de uma mãe solo, de uma mulher que muitas vezes cuida, né, também dos seus pais, que acumula outros trabalhos de cuidado na nossa sociedade que, em regra, acabam, né, ficando para as mulheres. Essa questão é uma questão não participativa do pai, né? Nesse caso, se você tem uma mãe solo que não tem uma participação do pai. Isso. Se tem uma participação do pai, acaba ajudando um pouco, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão da creche integral, como você tocou no assunto do final de semana. Como modificar esse quadro, modificar essa questão de currículo escolar
colocando também mais um disponível no final de semana, porque a gente não estaria somente no sábado, também no domingo ou em feriados. Como você disse, tem mães que trabalham em guarda municipal, ou trabalham em shopping, ou trabalham em supermercado, e necessitam sempre essa irregularidade de horários, né? Como fazer isso acontecer dentro do município, sendo que isso vem do Ministério da Educação? Esses horários podem ser revistos. É claro que aí a gente precisa, inclusive, de uma conversa, por exemplo, com o sindicato de professores, né? Envolve uma série de questões, mas quando uma sociedade ela prioriza a educação, isso é plenamente possível de ser feito. Quando a gente para e a gente para pensar, por exemplo, que hoje as pessoas não querem mais ter filhos, e por que as pessoas não querem mais ter filhos? Será que é porque é chato ter filho ou será porque na nossa sociedade hoje em dia está impossível você ter filho, você manter uma carreira, você cuidar de tudo? E a gente começa a pensar que a pirâmide da nossa sociedade está se invertendo, que a população economicamente ativa está diminuindo e que isso vai gerar um problema muito grande para o nosso país, sai muito mais barato a gente investir na primeira infância, a gente acolher a maternidade e a gente pensar uma sociedade de uma forma diferente. Mudar muitos paradigmas, a gente colocar a criança, a maternidade, a primeira infância em primeiro lugar. E isso vai ter consequências benéficas, pensando a longo prazo, para o país inteiro. Só que não se olha para isso, a gente pensa muito no imediato, a gente pensa no que dá volta, a gente pensa, né? E não para pensar nas pessoas, do meu ponto de vista, o que de fato importa. A gente priorizar a primeira infância, a gente priorizar as crianças, priorizar a maternidade.